Eu estou muito feliz já por tudo que aconteceu hoje, né? O Senhor já falou muito aos nossos corações, através dos louvores. Louva a Deus pelo testemunho, pela apresentação dessa princesa ao nosso Deus. Já ofertamos, mas ainda o Senhor quer falar mais conosco. Amém? Através da sua palavra. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. No capítulo 8, nós vamos ler aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. E eu peço a Ele, pela sua graça, sua misericórdia, que usa a minha vida para transmitir a você aquilo que já está ardendo no meu coração. Amém? Eu, às vezes, no início do culto, né, antes de começar os cultos, tanto na quarta quanto no domingo, eu fico por ali, enfim, ou aqui na frente, e eu fico já bem ansiosa, porque sempre eu estou falando no momento do louvor, né, louvando, e aí alguém fica do meu lado e às vezes eu comento, estou tão nervosa, e a pessoa fala, o Rogerinho foi um que eu comentei, ele, oxe, você fica nervosa ainda? Eu falei, fico sim, muito. Porque é uma responsabilidade, né, irmãos, nós estarmos aqui falando. E se eu fico nervosa para louvar, que eu já estou mais habituada, imagine para pregar, né? Eu estou realmente aqui tremendo e temendo, porque é a palavra do nosso Deus, que é vivo, que reina. Mas eu tenho certeza, no nome de Jesus, que Ele vai falar comigo, como já tem falado, vai continuar falando e vai falar com você nesta noite. Amém? Você já encontrou aí Romanos 8? Nós vamos ler apenas o versículo 28. Um versículo bastante conhecido, né? Um texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu sei que tem diversas versões, né? Nós temos versões mais recentes das Escrituras, então eu queria que nós lêssemos juntos, mas como cada um deve ter uma versão diferente, eu vou dizer o versículo e vocês vão repetindo. Amém? Repita comigo. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Pode deixar a sua Bíblia aí fácil, aberta, não feche, não deixe ela descansando não, que nós vamos usar muito a Bíblia, nós vamos ler muito, amém? Eu queria te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta a todos vocês. Quem aqui ama a Deus? Todos, né? Então vira para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela que todas as coisas cooperam para o bem dela. Diz para ela. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Porque esse versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Amém? E quando nós falamos em todas as coisas, nós estamos falando de tudo, não é? Todas as coisas. Coisas boas e também coisas más. O Anderson, enquanto estava ministrando louvor, ele falou, coisas ruins às vezes acontecem nas vidas de servos de Deus. Mas o que eu quero e o que eu tenho pedido ao Senhor é que nesta noite nós possamos compreender que as coisas boas acontecem sim para o nosso bem, mas que as coisas más, coisas ruins, também são permitidas por Deus para o nosso bem. Amém? Amém? Não é muito fácil nós compreendermos e aceitarmos isso. Mas é uma verdade, irmãos. Porque a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto, não é? O sol nasce para o justo e para o injusto. Então todas as coisas cooperam para o bem. Para nós confirmarmos isso, abra sua Bíblia aí no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ver o que Jesus, o nosso mestre, o que Jesus diz a esse respeito. João capítulo 16, versículo 33. Antes um pouquinho, nós não vamos ler, mas Jesus estava instruindo aos seus discípulos
e dando as últimas instruções a eles, porque em breve ele iria ser crucificado. E ele, já sabendo disso, ele começa a dar uma série de instruções aos discípulos. E ele, no versículo 33, ele diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em alguns versículos anteriores, ele está dizendo, olha, é necessário sim que eu padeça, é necessário sim que eu passe por essas situações, que eu morra e que eu vá para o Pai. Porque eu vou enviar a vocês um outro Consolador, aleluia. E esse Consolador vai habitar em vocês, e vocês o conhecerão. O mundo não vai conhecer esse Consolador, mas vocês vão conhecê-lo, porque ele habitará em vós. Só que Jesus sabia que era tudo muito difícil para os discípulos. E aí ele encerra o capítulo 16 falando isso. Mas eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo vocês não terão paz. No mundo vocês terão aflições. Vocês terão muitas aflições, mas em mim, aleluia. E o Senhor diz isso para nós nessa noite. No mundo nós temos aflições sim, mas Ele nos chama para que nele nós tenhamos paz. Ele te chama, meu irmão, para que nele você tenha paz. Aleluia. Abra comigo também no Salmo 23. Salmo 23 é um salmo também bastante conhecido, onde nos mostra as ovelhas de Cristo. E eu e você somos ovelhas de Cristo. E o Salmo 23 é maravilhoso, porque ele já inicia dizendo, o Senhor é o meu pastor. Se você não abrir a Bíblia, eu tenho certeza que você vai saber de cor, pelo menos os primeiros versículos, né? E vai recitar aí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não é maravilhoso ler isso e saber isso? E aí no versículo 3 ele diz o quê? Refrigera a minha alma. Qual é a alma que precisa de refrigério? São almas que estão aflitas, né? Almas que estão angustiadas. As ovelhas de Cristo também passariam por isso. As ovelhas de Cristo também passariam por situações de aflição e angústia. Mas o que o Senhor continua dizendo, aí o salmista Davi continua dizendo, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Dá uma pausinha aí. As ovelhas de Cristo também estão sujeitas a passar pelo vale da sombra da morte. O que eu estou querendo dizer, abrindo parênteses aqui, é que o fato de nós sermos cristãos, servos de Deus, não nos isenta de passarmos por dificuldades. Não nos isenta. Porque, gente, nós precisamos ter responsabilidade com essa palavra. Quantas pessoas estão aí pregando aí fora que você não vai ter mais problemas, que você vai ter tudo solucionado? Irmãos, ninguém aqui é mágico não, né? Nós servimos a um Deus do impossível, sim, que pode tudo. Mas nós precisamos ter responsabilidade com essa palavra e meditar nela. Olha só o que Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você e eu não estamos isentos de passar pelo vale da sombra da morte, mas o que nos diferencia, o que diferencia o cristão, o que me diferencia e diferencia você de todo o resto, é a nossa reação diante da dificuldade. Olha o que Davi diz, mesmo assim eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. E ele continua dizendo, versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Significa o quê? Que não estamos isentos também de termos inimigos, ou de pessoas se levantarem contra nós. Mas olha só a reação.
unge a minha cabeça com óleo. E o Senhor vai preparar uma mesa perante mim na presença desses inimigos. E o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! A nossa diferença, meu irmão, a tua diferença, a minha diferença, é em como nós vamos reagir. Repita comigo, reagir ao dia mau. E nós não estamos isentos de passar por isso. Por termos situações como essa ou talvez piores ainda. Eu quero que você abra aí, diz que você ia usar bastante a Bíblia, né? Em 2 Tessalonicenses 5, no versículo 18. A forma que reagiremos é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E Cristo quer trabalhar isso em nós, para que as pessoas vejam em nós algo diferente. Aleluia. 2 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, meus irmãos. O que nós lemos no início? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas. Por isso que em tudo nós temos que dar graças. Em todas as situações. Nós temos que estar preparados. Agora abra comigo em Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Tá tudo pertinho aí, né? Efésios é um pouquinho antes de Tessalonicenses. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Irmãos, talvez você esteja aqui me ouvindo e assistiu a esse vídeo e você pense, mas você não tem noção, Priscila, você não tem ideia do que eu estou passando na minha casa. Você não tem ideia do que eu estou passando no meu trabalho, a luta que eu estou enfrentando. Amado, eu quero te dizer uma coisa. Se você está passando por uma situação difícil, quer seja na tua casa ou no teu trabalho, com a tua família, na tua saúde, eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor tem permitido que essa situação ocorra, não para a tua vergonha, não para que você seja destruído, fique frustrado. Não será para esta finalidade. A finalidade de Deus na tua vida, nesta situação. Talvez o dia mau tenha chegado na tua vida, mas Deus quer te fortalecer nesta situação. Te fortalecer nesta luta, nesta batalha. Queridos, muitas vezes nós olhamos para nós, pensamos: Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não vou suportar, não dá mais para mim. Eu conversava ontem com algumas mulheres de Deus e eu dizia para elas que é a Bíblia que diz, na verdade, que não virá sobre nós provação maior, meus irmãos, do que nós possamos suportar. Se você está passando por alguma situação assim, você acha que acabou, que não tem mais jeito, eu quero te dizer nesta noite, no nome de Jesus, não acabou, não chegou ao fim. Aleluia, só acaba quando o Senhor diz que acaba. Só não tem mais jeito para a morte, é o que dizem, né? Mas mesmo para o nosso Deus, até para a morte há jeito, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, Ele venceu a morte. Não há quem possa impedir os planos e os propósitos de Deus na minha e na tua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir. O dia mau vem, mas é para que você se fortaleça, Valéria.
É para que você saia fortalecido, Cris. Nós precisamos ser moldados por Deus. Deus quer nos moldar e fazer com que tenhamos a sua imagem e semelhança. Nós já temos, mas Ele quer que cheguemos à estatura de vaso, varão perfeito. E como vai acontecer isso? Só tudo dando certo na nossa vida? Não dá. Uma pessoa que não tem problemas, que, aliás, nem existe, não é? Não existe alguém que não tenha dificuldades. Mas as dificuldades são permitidas pelo Senhor. Vira para quem está do seu lado, diz para ela, as dificuldades são permitidas por Deus. Para que você cresça. Para que você saia fortalecido. Aleluia. Amados, lá em Joel, no capítulo 3, o versículo 10... Não precisa abrir, vou dar uma folguinha, porque vocês ainda vão abrir mais textos. A palavra diz assim: forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ali o profeta Joel é usado por Deus para trazer uma profecia ao povo de Deus. E o povo estava escravizado, oprimido. O povo estava cativo, e Joel se levanta e diz, olha, forjem espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Irmão, enxada não é espada. Não é uma arma adequada para uma luta, né? Embora faça um estrago, né? Uma enxada. E foices não são lanças. Eles não tinham recursos. Talvez você se encontre assim nessa situação, sem recurso, não enxerga uma saída. Só que Deus diz, olha, eu estou com vocês. Forjem aí das vossas enxadas espadas, porque eu estou à frente. Forjem das vossas foices lanças. E diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Wagninho falou no início, né? O povo de Deus é meio maluco, né? Porque a gente acredita contra a esperança. Não tem jeito, tem sim. Não tem saída, tem sim. Tem sim, porque se Deus está comigo, eu posso enfrentar o que for. Eu creio que Ele está na minha frente, aleluia. E não há impossível para o nosso Deus. Forge, meu amado, espada de enxadas. Você pensa, mas não tem. Às vezes, irmãos, eu sei o que eu estou dizendo. Quando nós estamos passando lá pelo vale da sombra da morte, parece que não tem saída. Parece que não tem saída. É ou não é, Nice? Parece que não tem. Parece que a eternidade chegou para você. No meio do problema, você já é um ser eterno. Porque aquilo não passa. O problema é eterno na tua vida. É ou não é, irmãos? Quando nós estamos enfrentando alguma situação muito difícil para nós, parece que aquilo não tem fim. Parece que não há luz no fim do túnel. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Tudo passa. A gente falava disso, né, Diva, nessa semana. Tudo passa. Tudo passa. A única coisa que não passa é o nosso Deus. É o amor dele. São as promessas dele. A palavra dele. Isso não passa. Mas de resto, irmão, situações vêm e vão. Você vai passar. Tenha paciência. A gente fala pro Isaac muito isso. Isaac, fica calmo. E esses dias eu estava brigando com ele. O filho da mãe não olhou para mim. Calma, mamãe. Calma, mamãe. Eu falei, isso é coisa que seu pai fala pra você, né? Pra você ficar calmo, e ele pedindo pra eu ficar calmo. Mas fala aí pra quem tá do seu lado, fica calmo, meu irmão. Fica calmo, meu irmão. Fica calma, minha irmã. Isaac, fala aí pra vovó. Fica calma, vovó. Às vezes nós nos desesperamos. É ou não é? Só eu que me desespero? Só porque eu sou mulher? Nós nos desesperamos sim, porque o problema parece não acabar, parece não passar, mas tudo passa. Essa situação vai passar também. Né, Fabi? Eu chorava com a Fabi, a minha consultora particular. Fabi, mas não está dando nada certo.
né? Os irmãos acompanharam aí o nosso processo lá na empresa. Graças a Deus estamos reagindo dia após dia. Um dia após o Carlinhos, meu consultor. Aqui a igreja é uma bênção, né? Que está cheio de profissional que dá para a gente pedir, né, informações. E glória a Deus, para a glória do Senhor, nós estamos dia após dia nos reestruturando. E eu tenho certeza que o que nós passamos, que foi permissão de Deus, está cooperando hoje para o nosso bem. Porque nós crescemos. Tudo. Quando a Joelma perdeu o primeiro bebê, não vai dar mais. E olha aí a Carol hoje, maravilhosa. Amado, o que eu quero te dizer nesta noite, não desista. Não desista no primeiro fracasso. Ou na primeira situação difícil. Talvez você vai dizer, mas não é a primeira, não. Mas não desista, continue. Continue lutando. Maior é Deus que te chamou. E se você tem um propósito na tua vida e você crê nisso, o nosso Deus é Deus de propósitos. Ele vai honrar a tua vida. Aleluia. Abra aí comigo, para nós continuarmos aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, eu quero usar aqui como um exemplo para nós a vida de Paulo. Amém? Paulo foi um homem que ele disse o seguinte, olha, sejam meus imitadores. Tem que ter peito para dizer isso, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós podemos sim usá-lo como referencial, porque ele foi um imitador do nosso Jesus. Você abriu aí 1 Coríntios 11? Se você acha que passa por situação difícil, nós vamos ver aqui a situação desse homem. A partir do versículo 24, nós vamos ler. Paulo dizendo isso aos irmãos que estavam lá em Corinto. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Somente até aí. Levante a mão aqui quem já foi apedrejado. Jura? Menina? Quem aqui já sofreu um naufrágio? Levante a mão. Agora quem passou tudo isso junto? Gente, Paulo sofreu demais nessa vida, Euquias. Sofreu demais. E por amor do nome de Jesus. Porque ele não fazia outra coisa senão pregar o evangelho. Ele não fazia outra coisa senão falar do amor de Cristo. Nessas diversas situações, é claro que ele juntou tudo. Mas foi na primeira viagem missionária um pouquinho, na segunda outro pouquinho, na terceira outro pouquinho. Quer dizer, em cada situação, em cada lugar que ele foi recebido, às vezes com pedras, ou no perigo de ladrões, passando fome e frio. Passando aqui humilhações tremendas. Passando aqui provas que talvez, irmão, eu e você já teríamos desistido, há muito tempo. Mas Paulo, ele soube enfrentar o dia mau e sair fortalecido. E é isso que nós temos que buscar também. Eu estou passando por isso sim, mas eu vou tirar lições. Porque é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como o salmista disse, olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Ele não deixará vacilar o teu pé.
Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Deus está guardando a tua alma. Não significa que não vamos mais sofrer nesse mundo. Nós podemos sofrer, mas vamos levantar a nossa mão e dizer como Paulo: eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou eu estou errada? No momento que você mais sofreu, Lola, no momento que você mais sofreu, não foi o momento que você mais ficou pertinho de Jesus? Não é assim, Renê? O momento que a gente mais está aflito, não é assim? Não é assim? No momento que a gente... Não é, João? No momento que a gente mais está aflito, é o momento que a gente não sai dos pés de Jesus. Eu não estou dizendo que Deus faz isso, né? Ali te faz sofrer ali o tempo todo, não. Nosso Deus não é assim, mas Ele permite algumas situações sim, para que nós nos acheguemos mais a Ele. Porque a palavra diz: achegai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é o segredo? O nosso segredo é nos achegarmos a Deus. Nos achegarmos a Deus. Nós lemos o texto que falou da armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como nós nos revestimos, meus irmãos? É buscando nessa palavra, é orando, consagrando a nossa vida. Quantas vezes, qual foi a última vez, ou melhor dizendo, que você já separou um tempinho lá no teu trabalho? Ah, no trabalho não dá. Lá na tua casa, para ler as Escrituras. Nós não podemos ler as Escrituras somente aqui, quando o pastor ou presbítero ou alguém está lendo. Essa palavra é o alimento para a tua alma. É para que você possa resistir no dia mau. É essa palavra. É essa palavra, é este o sustento. Por isso busque, se revista desta armadura do Senhor, para que quando o dia mau vier, você esteja preparado. Talvez você pense: ah, mas você está usando o exemplo de Paulo, não vale, é covardia. Paulo não vale, porque Paulo já era quase, né, um vice-Jesus. Paulo passou muita coisa, não vamos comparar com Paulo, que não dá. Não, misericórdia, não estou querendo promover Paulo, não. Ele já foi um homem de Deus, né? Mas Paulo não vale. Talvez você pense assim. Ontem eu estava conversando e tendo o privilégio de conversar com uma pessoa que ela é membro aqui da igreja, aqui é a rua Miguel Prisco, né? Aquela igreja presbiteriana que tem aqui. Eu não me lembro eu não sei, aliás, se os irmãos se lembram de um acidente que o pastor de lá sofreu. Quantos aqui se lembram disso? A maioria, né? O pastor de lá sofreu um acidente de carro. Já que não vale falar de Paulo, eu vou falar de alguém que está aqui pertinho. O pastor sofreu um acidente de carro e nesse carro estava toda a sua família. Estava ele, a esposa e 3 filhos. Irmãos, e infelizmente desse acidente, quase todos vieram a falecer. Faleceu o pastor e os 3 filhos. Apenas restou a esposa. E nós, na época, lembra, Verinha, a gente orava aqui à tarde com as mulheres, nós oramos por aquela mulher, nós nos colocamos no lugar dela aqui, nós choramos por ela, porque, irmãs, imagine só você acordar de um acidente, descobrir que o teu esposo e os teus 3 filhos já estavam enterrados. Ela não pôde nem participar. Imagine o quão difícil foi para aquela mulher. E eu conversando ontem com esta pessoa que é membro desta igreja, eu perguntei, eu me lembrei, porque nós oramos tanto aqui por ela, para que Deus a restaurasse e curasse, né? Porque somente o Senhor. Fisicamente, nós soubemos que ela estava bem, mas eu nunca tinha tido, ainda não tive a oportunidade de conhecê-la, quero ter, vai ser uma grande honra para mim. E esta irmã disse que frequenta lá, que conhece essa mulher, que ela está lá firme e forte para a glória de Deus. E ela está pregando, ela está fazendo missões, falando do amor de Jesus. E ela diz que tudo aconteceu porque foi permissão de Deus e ela só está de pé porque Deus a tem sustentado. Irmãos, o que é isso? Que Deus é esse? Nós pensamos que por tão
tão menos, às vezes nós deixamos de fazer a vontade desse Deus. Por tão menos, por uma chuva que caiu hoje antes do culto, quantos não deixaram de vir? Por uma situação tão pequena, quantos não abandonam a fé? Aquela mulher até tinha motivos, Renato, para abandonar a fé, mas ela não abandonou, aleluia. Ela disse, não, se eu estou aqui, se eu estou de pé, se Deus permitiu que eu fiquei com vida dessa situação, é para que eu glorifique o nome do Senhor, para que eu leve a palavra do Senhor, mais pessoas se acheguem a este Cristo, que é o autor e salvador, e aquele que consumou a nossa fé. Aleluia! Será que usar o exemplo de Paulo é tão distante, mas o exemplo desta mulher, que nós possamos olhar para ela como um exemplo a ser seguido, um exemplo de determinação, um exemplo de uma mulher batalhadora, que mesmo passando por tudo que ela passou, não abandonou a sua fé. Quantas vezes, amados, por prazeres carnais, nós deixamos a vontade de Deus de lado. Quantas vezes trocamos a primogenitura por um prato de lentilhas? Quantas vezes? Vamos olhar para a vida dessa mulher, que não abandonou a fé nem por uma situação dessa. Quantos aqui são pais e mães? Eu não quero te sensibilizar, não quero dramatizar, não. Mas no nome de Jesus, não deixe de servir a Deus por nada. Nem por pouco, nem por muito, porque cada um sabe aonde que dói, né? O que é para mim tão difícil pode ser tão simples para Amanda, mas o que para Amanda é tão difícil, para mim pode ser simples. Por isso não devemos julgar, não somos juízes, né? O único que tem esse poder é Deus. Se você está sabendo de um irmão que está passando por qualquer situação, não diga, mas isso não é nada, não é motivo. Ore pela vida dele. Porque somente nós e o nosso Deus sabemos o que nós precisamos. Mas no nome de Jesus, não vamos deixar que nada abale a nossa fé no nosso Deus. Paulo passou por tudo isso aqui, apedrejado, naufrágios, perigos dos falsos irmãos, né? Tantas coisas. Mas a palavra não diz que ele ficou em depressão. Né? Ele não ficou deprimido, ele não ficou pelos cantos chorando. Não estou dizendo que você não tem esse direito. A gente tem direito sim de sofrer, de lamentar. Mas depois chega. Neemias lamentou por um período o que aconteceu. Depois ele se levantou e foi lá restaurar os muros, não foi? Você pode sim sofrer, nós sofremos. Mas não viver sofrendo. Levante-se, reaja. Lembra que a diferença está na nossa reação? Fala aí de novo para quem está do seu lado. Reaja. Aleluia. Vamos reagir. E eu quero apontar aqui 3 características. 3 características na vida de Paulo, além daquelas que nós já falamos, né? Mas que servem de exemplo para nós. Primeira delas, Paulo enxergava as tribulações de forma positiva. Repita assim comigo. Paulo enxergava as tribulações de forma positiva. Lá em Romanos 5, ele diz que se gloria na tribulação. Nós já falamos de outros textos que ele diz isso, né? Que ficava feliz na fraqueza. Ele se gloriava na tribulação, por quê? A tribulação, segundo o que ele disse, produz paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Paulo, ele se gloriava na tribulação porque ele sabia que por mais que ele estava passando por aquilo, aquilo produziria nele paciência. Lembra que eu falei? Fica calmo. Tenha paciência, isso vai passar. Produzia nele paciência e a paciência a experiência. Você só vai adquirir experiência passando por situações difíceis. E a paciência, a experiência, a esperança. Porque tudo que o nosso Deus faz é bom. Não tem nada que o nosso Deus faça que não seja bom. E quem aqui está me ouvindo pregar pela primeira vez? Tem bastante gente, né? Eu gosto de
de ilustrar as minhas mensagens com histórias, né? O Anderson que brinca comigo, né? Que eu sempre tenho alguma historinha. Mas eu gosto porque eu acho que fica bem gravado nos nossos corações. E sobre esse tema de que tudo que Deus faz é bom, eu li uma história sobre um rei e o seu servo. E esse rei, ele tinha o hábito de ir caçar com esse servo. E os dois saíam dentro a selva e a florestas para caçarem juntos. E eles sempre conversavam e o rei não acreditava que tudo que Deus faz é bom. E o servo, além de ser servo do rei, também era servo do Rei Altíssimo, do nosso Senhor. E ele dizia, não, meu rei, tudo que Deus faz é bom, tudo tem um propósito. Acho até que ele dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o rei debatia com ele, né? Igual nas nossas escolas bíblicas, né? Que a gente gosta de debater algum assunto. O rei debatia, não, mas não é, olha só tal situação. Como isso? Olha só tal situação. E ele dizia, não, tudo que Deus faz é bom. Tudo é para um propósito. Tudo é para o meu bem, o teu bem. E num determinado dia, eles conversando, no meio de uma caçada, um animal feroz os atacou. E eles foram atacados e o servo logo foi defender o seu rei, né? Foi defendê-lo e conseguiu defender o rei, conseguiu ferir o animal. Só que ele não conseguiu impedir que o rei perdesse o seu dedo, seu dedinho da mão direita. E o rei perdeu o seu dedo, mas não perdeu a sua vida. E eles conversaram a respeito daquilo e o rei colocou o servo, né, na parede. Falou, tá vendo? Como que tudo que Deus faz é bom? Ele até se esqueceu que ele estava vivo, né? Ele só se preocupou com o dedinho. Por que Deus permitiu que essa situação acontecesse e eu perdesse o meu dedo? Por que isso? E o servo respondeu como sempre, Majestade, tudo que Deus faz é bom. Certamente Deus tem um propósito nisso. Certamente. E ele ficou furioso. Ele disse, mas como você pode insistir nisso? Olha a minha situação. Mandou prenderem o servo. Disse, não, você vai ficar preso. Eu não quero mais a tua companhia. Mandou prendê-lo e ele ali ficou encarcerado. E o rei continuou sua vida normalmente e voltou a caçar sozinho. Se recuperou do ferimento, voltou a caçar. E voltou e caçou diversas vezes. Mas numa determinada caçada, ele foi mais uma vez atacado. Mas não por um animal, mas por uma tribo indígena. Que era muito temida, porque eles faziam sacrifícios humanos. Eles ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. E aquele rei foi pego por aquela tribo. E ele já pensou, puxa vida, eles vão me sacrificar. E ele começou a sofrer e começou a ver eles fazendo todo um ritual, a preparar o seu ritual para que o rei fosse oferecido em sacrifício aos seus deuses. E num determinado momento em que o ritual estava sendo feito, um dos índios se aproximou do rei e começou a examiná-lo. E examinou todo o seu corpo. E quando ele chegou na sua mão, ele percebeu que faltava um dedo. E ele disse, parem tudo. Parem tudo, esse homem não pode ser sacrificado. Porque esse homem é imperfeito, ele é defeituoso. Não, manda esse sacrifício não serve. Manda esse homem embora e vamos caçar outro. O rei deu no pé, né? Teve a sua vida salva. E ele correu e ele se lembrou do servo. E ele chegou no palácio e ele falou com o servo. Mandou soltarem o servo e mandou festejar por conta da vida do servo. E no meio daquela festa, de um banquete que ele deu em homenagem àquele homem, ele perguntou, mas eu tenho algo que me tira a paz. Deus fez isso por mim. Deus poupou a minha vida hoje por conta deste dedo, mas e você? Poxa, Deus não foi bom com você. Eu não te dizia que nem tudo que Deus faz é bom? Eu não te dizia isso? Comigo Deus foi bom, mas e com você? Você que dizia que ele era bom, que defendeu ele, para mim tantas vezes, ele foi bom comigo, mas não foi com você. Como você me explica? Aí o servo virou para ele e falou, Majestade, como eu me alegro com este Deus, porque tudo que ele faz é bom. E a Majestade falou, mas esse homem é duro, né? É difícil na queda, duro na queda. Como assim? Me explica.
Ele falou, majestade, mas é óbvio. Quando eu estava livre, nós íamos pescar, ó. Lembrei do Fernando. Nós íamos caçar juntos, não era? Nós não estávamos sempre juntos, eu era seu companheiro fiel ali de todas as caçadas. E certamente, se eu estivesse livre, não estivesse preso, eu estaria com você. E eles iam capturar a nós dois. E aí você não tem o dedo, mas eu tenho todos. Ou seja, eles iam oferecer a mim como sacrifício. Então, Deus me livrou também me deixando nessa prisão por um período, para que eu não morresse no teu lugar. Aleluia! Tudo que o nosso Deus faz é bom, ainda que nós não tenhamos a compreensão disso. Tudo que Deus faz é bom. Nada foge do controle das suas mãos. Aleluia! Em segundo lugar, eu já estou indo para o final. Paulo era capaz de cantar quando tinha mais motivos para chorar. Abra aí a sua Bíblia em Atos no capítulo 16. Acho que esse vai ser o último. Vocês não aguentam mais abrir aí, né? De tantos textos. Aleluia. A palavra do Senhor não é aí onde eu vou ler, tá? É um outro texto, lá em Salmos, no capítulo 50. Versículos 14 e 23, diz o seguinte: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Nós temos que oferecer ao nosso Deus sacrifícios de louvor. E qual é o sacrifício? O Wagninho até disse no início do culto, né? O fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Qual é este sacrifício? É quando vai tudo bem? Esse é o sacrifício de louvor? Não, né? O sacrifício de louvor é quando nós estamos lá no meio do vale da sombra da morte. E ainda assim nós levantamos a nossa mão e nós cantamos aqui, né? Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Esse é o sacrifício, é no momento da prova, do vale. E você mesmo assim adora o teu Deus. Porque nós não servimos a Deus, irmãos, pelo que Ele nos dá, amém? Nós servimos a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É por isso que nós servimos a Deus. E mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. E Paulo, mais uma vez, apresentou isso. Ele cantava, ele louvava, ele oferecia sacrifícios de louvor, mesmo quando ele tinha mais motivos para chorar. Aí em Atos 16, nós não vamos ler tudo, mas a palavra mostra que Paulo, em sua segunda viagem missionária, estava passando pela Macedônia, estava em Filipos. Ele foi mais uma vez preso. Mais uma vez. E naquele dia, ele foi muito castigado. Estavam Paulo e Silas. Ele foi muito castigado, ele foi muito machucado, muito açoitado. E a palavra do Senhor diz, nós vamos ler aí, no versículo 22... Olha só o que diz de Atos 16. E a multidão se levantou, unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Irmãos, além deles terem... Para um pouquinho aí a leitura. Além deles terem sofrido, apanhado muito, eles tiveram as suas vestes rasgadas, foram humilhados. E se não bastasse presos, eles estavam com seus pés amarrados a um tronco, depois de apanhar tanto. E aí a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo cutucou Silas e falou: Silas, me desculpa, meu amigo, por eu ter te colocado nessa situação. Olha, me desculpa,
Que barca furada foi essa que eu te coloquei, né, Silas? Olha, eu prometo para você que eu não te trago mais nessas viagens missionárias comigo, não. Prometo. Aliás, Silas, eu estou pensando seriamente em parar com esse negócio de missão. Porque eu só apanho, eu só sofro, eu só me lasco. Só acontece desgraça comigo. Não, Silas, ó, eu vou dizer uma coisa para você aqui, hein? Só nós dois, cá entre nós. Eu não nasci para isso, não. Eu não nasci para ser cauda. Eu nasci para ser cabeça. Não, isso aqui não pode acontecer comigo. E eu digo mais para você, se a gente sair dessa, Silas, pode escrever. Eu parei com isso, eu não vou ser mais missionário. As igrejas, cada um que cuide de si, cada pastor que cuide de si, cada pastor que vá atrás do seu rebanho. Eu não vou ficar escrevendo mais cartinha para ânimo dos crentes velho. Para animar esses crentes aí que estão tudo careca de saber o que tem que fazer e não faz. Eu tô fora dessa, viu, Silas? Se você quiser continuar, você vai sozinho. Foi exatamente isso que Paulo fez, né? Foi exatamente isso que Paulo falou, né? Qualquer semelhança comigo e com você é mera coincidência, tá? Nenhuma semelhança conosco, esse diálogo entre eles, né? Irmãos, eles tinham todo motivo, né, irmão Francisco? Para falar, olha, podia ter acontecido ou não. Paulo disse, quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Além de tudo isso, ainda tem o cuidado das igrejas. Quem enfraquece que eu não tenho direito? Eu vou ficar bicudinho, né? Paulo ia falar para Silas, não, eu vou ficar deprimidinho. E, irmãos, olha a diferença de um homem que serve, que teme. A diferença que tem que haver em nós. Paulo e Silas, perto da meia-noite, machucado, ferido, eles começaram a louvar e a orar. Aleluia! Eu amo esse texto, já citei diversas vezes enquanto nós louvamos, porque é a união perfeita, a oração e o louvor. E conclusão disso, o que aconteceu, vamos ler aí no versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, todos foram libertos, porque o louvor e a adoração não faltou na vida daqueles homens. Mesmo tendo apanhado, sofrido, mesmo estando na pior das situações, o louvor e a adoração não faltou na vida deles. Oh, amado, que isso seja na minha vida, que isso seja na tua vida. Não estamos isentos do dia mau, mas nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas, mudar situações nas nossas vidas. Nós cremos num Deus que não permitirá que a nossa alma se perca. Quando eu falo de alma se perder, é nós perdermos a salvação. É isso que é o mais importante, a minha salvação, a tua salvação. Porque este mundo jaz do maligno. Nós só temos aflições nele, mas aquilo que há de vir. E eu já quero encerrar dizendo a terceira característica de Paulo. Paulo manteve a sua visão na glória futura. Na glória que havia de vir. E ele diz isso em Romanos 8:18. Porque para mim... tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Nenhuma tribulação, nenhuma situação difícil pode se comparar, Nancy, com a glória que há de ser revelada a nós. Nada. A palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem ainda subiu ao coração do homem, Carlinhos. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Em outro texto, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Deus tem um galardão preparado para nós. Aleluia! Vamos crer que tudo que Ele está fazendo aqui,
todas as coisas que Ele permite que aconteçam conosco, é para que nós estejamos aptos e preparados para entrar neste reino. Porque este tem que ser o nosso objetivo. Aleluia! Eu volto a dizer, esta situação difícil que você talvez esteja enfrentando, não é para a tua vergonha, não é para a tua destruição, mas para que você se fortaleça em Cristo. Para que você olhe e veja que não foi pela sua própria força, com seu próprio braço, mas foi através da vontade de Deus, da força do teu Senhor, que te capacitou dia após dia e fez com que você estivesse hoje aqui de pé, enfrentando e sendo usado nas mãos de Deus. Amém? Eu queria chamar o Anderson aqui, porque tem uma canção que diz isso que nós falamos agora, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa canção começa dizendo: Senhor, eu sei que Tu sempre estás comigo. Eu sei, Senhor, mas eu preciso aprender a confiar em Ti. Quantos aqui precisam aprender a descansar no Senhor? Eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. É isso que nós precisamos aprender. Porque, amados, se eu perguntar aqui, quem tem uma situação difícil na sua vida que precisa ser solucionada? Todos, né? Todos vão levantar as mãos. A grande questão é, o Senhor quer, dentro dessa situação, nessa situação, te fortalecer. Amém? E o que nós vamos pedir a Ele agora em oração é para que Ele nos fortaleça. Para que nós, assim como Paulo, possamos sair desta situação, desta prova, desta guerra, fortalecidos pelo nosso Deus. Aleluia, cantando e adorando a Ele, é o único que é digno. Você pode fechar os seus olhos?